Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema ensino e aprendizagem. No primeiro bloco nós trabalhamos o ensino como profissão, como missão e também como arte, como técnica, né? A necessidade de nós conhecermos exatamente a matéria que está sendo ensinada e também ter uma tecnologia adequada exatamente para repassar esse conhecimento. Professor, como é que foi a sua formação e por que a opção pela biologia? Pois é. Como a maioria dos candidatos à universidade, eu tinha dúvidas o que eu queria ser. Claro. Fazer química? Primeiro, a área da ciência ou a área das humanidades? Das humanidades. Então, como nortista, né, eu dizia assim, as humanidades, eu tenho um lado do meu coração que está me puxando para o outro. Por outro lado, eu achava que uma maneira para sair-se do subdesenvolvimento seria pela ciência. Pela ciência. Claro. Porque a literatura, a poesia, nós já tínhamos de boa qualidade. Claro. E não tinha necessariamente bons cientistas. E não necessariamente bons cientistas. E com essa literatura não mudava o mundo. Mudava a cabeça, inclusive de cientistas. Sim. Mas o dia a dia não era muito afetado. E, por outro lado, a tecnologia, mesmo o camarada meio bronco, mas com uma boa tecnologia, ele muda, põe no ambiente. Então, o melhor seria aliar as duas coisas na formação. Aí eu me perguntava, eu estou achando que eu não tenho aptidão para nenhuma das duas, suficiente para entrar na universidade, nem numa coisa, nem noutra. Então, até namorei, é melhor fazer letras. Mas eu não só falava um português e mal, como vocês estão vendo aqui, né? É isso. E aí, por exemplo, o senhor já conhecia o Charles Darwin ou foi descobrir exatamente durante o curso, né? Que é um grande inspirador exatamente dos biólogos, penso eu, né? E dos geneticistas também, Darwin, a evolução, né? Você sabe que o Darwin não se informou em nada, né? Sim. Ele entrou na universidade e foi largando, foi mais para ajudar, para satisfazer o pai, que ele foi fazer medicina, né? Sim. E depois de um ano não aguentou, desistiu, né? Aí foi conversar com os amigos biólogos, mas ele era um camarada caladão, mas se fazia amizades fácil. Sim. Foi conversar com os cientistas, com os biólogos, é isso que eu quero, né? Que ele já fazia um pouco, plantar umas sementinhas, olhar uns bichos, e viu pessoas fazendo aquilo com prazer e com competência que ele não tinha. Ele só tinha uma vocação para aquilo. E aí desenvolveu a observação, né? A observação, era um grande observador e um grande anotador. Andava sempre com um caderninho no bolso. No bolso, não confiar na memória, apesar de ter tido uma memória fenomenal, quando ele resolveu escrever as origens das espécies, ele não consultava, estava tudo lá. Todo na cabeça. Na cabeça, quer dizer, consultava uma coisa ou outra. E ele veio na viagem dele, disseram... Na viagem de navio da Inglaterra para a América do Sul, para né? América do Sul. Que passa pelo Brasil, né? Mas, pois é, ele foi pedir licença para o pai, que tinha decidido largar a medicina, que o pai era médico e ele queria deixar aquela coisa toda. Hoje em dia, os médicos, com toda essa confusão aqui, ainda querem que os filhos substituam, né? Naquele tempo é muito mais. Então, ele ficou numa decepção, né? Aí ele disse, o que é que você quer fazer? Eu quero observar as plantas, os bichos. Mas não tem condição disso. Ele disse, não. Então, faz o seguinte, se você encontrar uma pessoa de bom senso... Que aposte nessa oportunidade? Que lhe dê razão, eu vou concordar. Mas, senão, você vai ter que fazer medicina, ou, quando muito, história natural, quando muito, biologia. A biologia chamava-se história natural, que além da biologia, né, tinha a geologia. Isso ele chegou a fazer um pouco, porque tocava alguma coisa para ele. Aí, olha como são as coisas.
ele tinha um tio, que era irmão do pai dele, que ia no boêmio e tal, estava fazendo caçada, pesca. E ele pensou, isso eu vou conversar com meu tio. E o tio ia naquele dia, ele chegou, disse, ué, você está aparecendo aqui, não está na escola, não? Aí ele foi e contou o caso. Meu pai, aí ele disse, ó, não, o que é que você aconselha? Eu vou lá. E largou o que estava fazendo? O que estava fazendo, que ele ia correr, e era um candidato a vencer a corrida. Ele suspendeu para atender o sobrinho, né? Que tinha 17, 18 anos. Claro. Né? E o cara já com 40, então... Foi fundamental. E foi fundamental. Caramba. E chegou, e o pai disse assim, não é possível você aqui. Era uma ovelha negra da família, porque estava na boemia, naquela coisa. E o cara defendeu, ele disse assim, olha, você é corresponsável por isso. E o pai do Dário perguntou, qual é o salário? Era só estadia. Ele tinha só passagem de ir lá, o resto era por conta dele. Tinha que se virar. O tio emprestou um trocadinho para ele e ele veio aí e nós tivemos a descoberta da teoria evolutiva. Né? Mas o senhor mencionou aqui história natural. Quando é que a história deixa de ser natural e vira biologia? Pois é. Como que se dá esse processo? A história natural é o conjunto de conhecimento de tudo que existia, né? Química, física, como as pessoas faziam de tudo, né? Então, era a história natural. Mas, com o passar dos tempos, foram se diferenciando. A especialização veio vindo. Uns gostava mais de animais, viraram biólogos. Os biólogos, por sua vez, lá passando, se diferenciaram. Tem os botânicos, os zoólogos, os mineralogistas, e o Darwin fez, com toda essa dificuldade, ele foi um pouco de todas essas coisas. Ele era um humanista da ciência, a gente pode dizer. Claro. Ele chegava num lugar e andava com a cadernetinha, não confiava muito na memória, apesar da memória privilegiada, notava, e quando você lê, ele estava vendo o que tinha que ver. Né? É o diário de campo, né? É o diário de campo. No terceiro bloco, nós vamos explorar mais o ensino universitário. Um instante só, voltaremos mais. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando ensino e aprendizagem. Encerramos o segundo bloco falando uma referência ao Charles Darwin e a descoberta exatamente do evolucionismo que mudou a ciência e a visão que a humanidade teve de si mesmo. Saímos do criacionismo para o evolucionismo, né? E hoje, professor, a Universidade do Brasil é tardia, no final dos anos 20, início dos anos 30, né? A universidade atual deve ser mais de ensino ou mais de pesquisa? Como é que, na sua visão e na sua experiência? Eu acho que devia ser de ambas as coisas. De ambas as Ela deve ser versátil, né? E porque muitos professores que se dedicam ao ensino, na parte tanto, viram grandes pesquisadores e vice-versa. Claro, claro. Então, e o pesquisador pode enriquecer as aulas. Então, aquele que fosse um professor clássico da aula, ele pode tá mal informado. Quando ele chega lá na União, é que ele percebe, olha que coisa interessante. E vice-versa. O outro, que se pensava mais técnico, ele vê que a ciência vai muito além, a vida vai mais além do que a pura ciência, que aquilo podia ser aplicado para populações mais pobres, para populações diferentes, que pretos e brancos podiam conviver melhor. E como é que surgiram esses brancos aqui e os nossos pretos, de onde vieram, por que são assim? Então... Perfeito. Por que o professor universitário ele se sente mais pesquisador ou mais cientista?
Ou o cientista não chega próximo ao professor universitário, ou, digamos, essa cultura está mudando na universidade A cultura em função da valorização da produção e da pesquisa. A cultura da universidade é exigir mais na parte científica, né? Alguns que fazem boa ciência, alunos, estudantes, bons de ciência, que têm também uma aptidão, um interesse, às vezes são considerados dispersivos. Né? Você podia estar perdendo tempo, fica aqui... Mais foco, não sei. E outros já vão para a universidade pensando em ensinar. Também questionam ficar o dia inteiro dentro do laboratório, aquela coisa íntima, particular, não tem com quem conversar, não tem com quem trocar as ideias, é um mundo mais solitário. Mais solitário, né? Então, os jovens têm, no caso da biologia que você está perguntando, eles passam o curso todo na dúvida. Ele assiste um bom professor, que é um bom pesquisador, ele diz, é isso que eu quero. Sim. Aí vem um outro, que é apenas um professor, que maneiroso, sabe conduzir a coisa, o aluno que está com dificuldade, ele dá um reforço, inclusive bota que está com dificuldade em ciência, que ele não é um cientista, ele dá um jeito, dá uma orientação para que ele consiga aqueles conteúdos de uma maneira mais amena que o outro professor, que é erudito, mas é técnico, não consegue levar o aluno a aprender. Então, o mais humanista pega uma bibliografia mais leve, já lê isso aqui, depois é que você lê a outra. Né? Lê a outra. Sabe espaçar e trabalhar, digamos, o ensino com gradações, né? Eu recentemente fiz uma entrevista aqui de um professor, nosso colega, que voltou da França e me falou que lá as universidades foram universidade de ensino e universidade de pesquisa. Eu perguntei por quê. Porque os recursos para a pesquisa são carentes, então poucos, e que você tinha que canalizar esses recursos para efetivamente aquelas universidades que eram de pesquisa, porque toda uma infraestrutura de laboratório é muito cara. Tá? Como é que, diante dessa experiência francesa, nós trabalhamos a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão? 3 grandes funções na universidade. Nossa, pois é. Então, a universidade tem que cultivar essas 3 grandes funções. Necessariamente, as pessoas não precisam desenvolver as 3. Então, para isso, tem que ter um ambiente de tolerância, de aceitar o diferente. Claro. Os professores têm que aceitar que alguns colegas deles têm interesses diferentes. Claro, claro. Então, é muito comum um estudante se entusiasmar com o professor e ficar... Aí, de repente, ele toca com o outro, nossa, o que é que eu estava perdendo? E muda de campo dentro da universidade. Mas tem alguns professores que marcam mesmo. Eu, por exemplo, na minha área, eu tive uns 2 ou 3 professores que me marcaram. Um foi o Schreiber. Sim. O Schreiber falava um português, mal português, né? Sotaque. Mas pensava bem. Mas pensava bem, né? E escrevia mal, né? Também. Escrevia mal. Mas aí o professor era revisor dele. Pois é. Então, o que é que acontecia? Ele respeitava o que a gente escrevia mal e ficava na dúvida. Será que é porque se eu não estou entendendo? Por minha influência? Não sei o quê. Aí, quando eu entrei na universidade, e ele era uma pessoa interessante, ele respeitava, nem sempre seguia a opinião. Ele gostava de saber qual era a opinião de um leigo sobre aquilo que ele estava fazendo, que era uma especialização sofisticadíssima. Aí eu me prestava muito para esse serviço, porque eu sempre gostei de ouvir as pessoas e ficava orgulhoso desse. Claro. O que você está achando desse? Escrevia pessimamente mal, né? Português, né? Mas
Era coisa com coisa que ele botava lá, italiano. Aí ele estava escrevendo em português, né? Sim, tá certo. 50. Aí eu corrigia, né? Aí eu ficava, como era ele, como Sim, era ele, aqui. que era Pra mim? como era ele, eu caprichava, lia, eu acho que ficava melhor aqui, adventa, ele sempre botava adventa, não sei o quê. Aí o professor fica melhor. Professor, eu estou terminando o meu programa, infelizmente, né? Gostaria de aprofundar essa história. E nós vivemos aqui no Brasil uma crise sem precedentes. O Brasil é maior do que suas crises, professor, na sua experiência, na sua sabedoria? Qual a sua avaliação? Mas ele está na corda bamba. Está na corda bamba. Mas na corda bamba você pode cair ou não cair. Claro. Para não cair, nós temos que mudar de gerências. Sim. De gerências no terreno político e no terreno universitário. Essa crise que nós enfrentamos aí no governo, ou desgoverno, se repete também nas universidades. Tem Sim. correntes, tem coisas. E a gente tem que aprender a lidar com isso. A lidar com isso. E qual a saída dessa crise? É respeitar o diferente. Despertar o diferente. Professor, muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer muito o seu depoimento, sua experiência. Estamos trazendo aqui um pouco da história da universidade, como é que nós formamos os nossos intelectuais e como professores, como o professor Humberto, que deram uma contribuição significativa numa área da biologia, na área da ciência e na área da evolução. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Tá bom? Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é ensino e aprendizagem. O ensino pode ser pensado como profissão, como missão e como arte. Ensinar é uma atividade nobre por sua dimensão humana e civilizatória. O ensino torna-se necessário também pelo seu caráter prático e profissional. A sobrevivência humana depende cada vez mais das organizações e do domínio da tecnologia, sempre em mutação. O ensinar, no entanto, não pode ser separado do processo de aprender. Hoje, a grande ênfase é no aprender a aprender e na educação continuada ao longo da vida. Nesse programa, vamos refletir sobre essas duas dimensões importantes, o ensinar e o aprender. E o nosso convidado é exatamente o professor Humberto, professor, biólogo e professor aposentado da UFMG. Bem-vindo, professor, é um grande prazer para falar um tema da sua longa experiência e da sua longa vida, não é isso? Dedicar-se ao ensino é uma vida, não é? Concordo com tudo que você está dizendo, nesse seu preâmbulo, né? E espero que você faça perguntas mais específicas para não Pois é, então vamos começar. Não nos perdermos aqui. O ensinar é uma arte? Também é uma arte. Sim. Mas também é uma técnica. Sim. E o bom professor deve se preocupar com ambas. Ser um artista é muito bom, mas não é totalmente suficiente. E também conhecer só a técnica, dificilmente ele passa o seu saber para os aprendizes. Os alunos, né? E pensar a educação como missão. Se ele for professor, ele deve ser a missão dele. Sim. E usar todas as possibilidades para que essa missão atinja os objetivos que aquele estudante necessita atingir.
Perfeito. Modernamente começa a se pensar mais o ensino como profissão. Como avaliar o ensino como profissão? O ensino é também profissão. Os professores devem se considerar profissionais da sua especialidade. Necessariamente, ele pode ser o melhor profissional se ele se preocupar com o exercício da profissão. E no caso dos professores, os professores precisam ser mais valorizados nesse país, né? Porque todo mundo aposta na educação. Mas sem professor, um bom professor, não temos educação, não é isso? Então, é uma das nossas lacunas, é que isso é histórico, né? A educação sempre foi postergada ao longo da nossa história. E, porque, em parte, as nossas origens portuguesas. Nós fomos colonizados por uma grande massa de analfabetos. Sim. Eles eram arrecadados, recolhidos lá, eram voluntários à força, né? Claro. Vinham sem saber o que queriam. Claro. E aí a grande diferença da colonização portuguesa e a norte-americana. Americana, isso mesmo. Você teve um transplante de uma comunidade de pessoas que eram empreendedoras, que por razões religiosas mudaram exatamente para os Estados Unidos. Né? Foi exatamente o contrário. Eles vinham aqui não para resolver os seus problemas, mas para serem explorados e sabendo que estavam sendo explorados e sem perspectivas de se libertar dessa exploração. Era apenas 500 quilômetros de navio e eles não dispunham de quê? Ficaram por aqui. Ficaram por aqui. Essa é a grande diferença entre nós e, digamos, os Estados Unidos. Tanto que, por exemplo, o Darcy Ribeiro falava que os Estados Unidos é um país de transplantados, enquanto que o Brasil é um país de um povo inventado. Inventado. Pela exatamente miscigenação de várias raças. Mas com esse material que nós recebemos, nós conseguimos fazer um Brasil diferente e melhor do que começamos. Perfeito, sem dúvida nenhuma. Nós somos melhores do que o pessoal das caravelas, em média. Em média, sem dúvida nenhuma. Vindo agora para a sua experiência, como o senhor vivenciou o ensino na sua longa carreira universitária, professor? São muitas as facetas que o ensino te exige, né? Claro. Então, uma delas é o preparo técnico e a outra é a empatia com o estudante. Sim. Se você cultivar, tem que se cultivar ambas. Ambas. O preparo técnico e o bom convívio com o aluno. O bom convívio e usar de artefatos que melhorem o desempenho, não só dele, mas dos alunos. Respeitar a diferença, respeitar, saber que aqueles 20, 30, ou 50, ou 100 alunos que estão ali, não tem nenhum igual ao outro e eles vão captar diferentemente o que ele está falando. A responsabilidade, e ele tem que saber disso e saber escolher do repertório das suas possibilidades o que é que convém melhor para que ele chega... Claro. Que estratégia usar para aquele grupo de alunos, que não pode ser também a mesma estratégia para todos, não é isso? Para todos. É ouvir o diferente. Por isso que eu abria... E respeitar. Eu abria também como arte, que é uma percepção de quem é o nosso público e como nós nos aproximamos a ele. Né? Não tem dúvida. Vou explorar agora no segundo bloco exatamente qual era a formação do professor na sua época, no seu início da carreira propriamente universitária. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.